Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje mais uma dica sobre materiais de patchwork. Hoje eu vou mostrar para você um facilitador que nós temos no patchwork, mas você pode usar também na costura criativa, até mesmo na costura de roupas e acessórios. Eu vou mostrar para você uma régua de patchwork. E se você pensa, eu já conheço régua, já trabalho há muito tempo, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a diferença da minha régua para as outras réguas. Eu trabalho há mais de 7 anos dando aulas presenciais e tive muitas alunas com dificuldade em trabalhar com régua de patchwork. E eu desenvolvi a minha régua pensando nessa dificuldade das minhas alunas. Então eu vou te mostrar a diferença da minha régua para as réguas comuns que temos aí no mercado e principalmente para as pessoas que deixam de trabalhar com régua em centímetro para trabalhar em polegada, porque acha que a polegada é mais precisa. Eu vou te mostrar que a minha régua nós temos a mesma precisão que polegadas, mas se você já tem régua, não quer adquirir, eu vou te mostrar também um dos facilitadores que você pode usar para não fazer errado aí no seu trabalho. Então fica ligadinho até o final, mesmo que você já tenha experiência. E se você é novo por aqui, ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, não esquece de curtir e compartilhar essa dica, porque isso vai me ajudar muito e ajudar outras pessoas a ter uma dica como essa. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? Então eu vou começar te explicando nessa régua retangular de 15 por 60. Ela tem numeração nos dois sentidos para facilitar o manuseio da régua. Então você pode notar que ela começa nesse lado no 1 e vai até o 60 aqui nesse lado em vermelho, e daí voltando daqui para lá em preto vai do 1 até 60 nesse lado. E o mesmo acontece aqui nessa lateral, começa no 1 em preto, vai até o 15 desse lado, e aqui desse lado começa em vermelho e vem até aqui. Por que que eu resolvi fazer a régua dessa forma? Porque quando você for cortar, você não precisa ficar girando a régua para poder manusear. No caso, se você tivesse uma régua com numeração somente em um sentido, por exemplo, essa daqui é uma régua antiga que eu tenho, mas ela tem numeração somente em um sentido e também não tem os milímetros, somente centímetro e meio centímetro. Se eu fosse usar essa régua, por exemplo, coloco aqui, eu quero cortar aqui 23 centímetros. Aí eu posiciono aqui, eu tenho que contar 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3. Se o número está invertido, ou eu conto para chegar no 23, e aqui, se eu quisesse 12 centímetros, eu também teria que contar 5, 10, 1, 2, ou girar a régua e colocar aqui 23 centímetros, colocar a posição no 12. A minha régua, ela tem número nos dois sentidos, então se eu quiser cortar 7 centímetros aqui, por exemplo, da forma como ela está, eu vou olhar aqui, no crescente, na cor vermelha. Se eu estivesse com a régua desse lado e quisesse cortar os 7 centímetros, o crescente está em preto, então eu vou olhar a cor preta. E outro ponto positivo, eu tenho a marcação em milímetros aqui na lateral e na parte de baixo também. Nos intervalos eu tenho de 1 em 1 centímetro, tenho o meio e também o 0,25. Então, com isso, possibilita você fazer o corte milimetricamente perfeito. E além da régua de 15 por 60, eu tenho a régua quadrada de 30 por 30 e ela também tem número nos dois sentidos. Eu vou começar te dando a dica como usar uma régua quadrada para cortar quadrados. E aqui eu tenho a minha régua, como eu te mostrei, que ela tem a numeração nos dois sentidos. Como eu tenho, ela começa aqui do 1, vai até o 30, e desse lado do 1 vai até o 30 para cá. Então, independente do lado que você colocar, você tem a mesma numeração. E a minha dica é sempre para que você, quando você for cortar, coloque o que você vai descartar para o seu lado direito, caso você seja destro, ou então, se você for canhoto, vire para o lado esquerdo.
Como eu sou destra, o que eu vou descartar é essa parte do tecido. Vou posicionar aqui. Hoje eu vou dar o exemplo de um quadrado de 23 centímetros. E olha a facilidade. Vou alinhar desse lado no 23 e desse lado também no 23. Consequentemente, aqui precisa estar bem alinhadinho para cortar um quadrado. E é só cortar. Super fácil, super prático e não precisa ficar girando a régua. Normalmente as réguas comuns têm numeração somente de um lado, então você precisa achar aonde começa o 1 para posicionar. A minha aqui tá no vermelho, começando no 29, mas o em preto tá começando o 1 aqui desse lado. Então é só olhar a numeração em preto. Se eu posicionar desse lado, começa no vermelho. Desse lado, começa em preto. Então, qualquer um dos lados que você posicionar, você consegue tirar a marcação que você quiser. E na régua retangular, vai ser o mesmo processo. Quero cortar um quadrado de 23, onde está o meu número crescente? Em preto. Vou posicionar no 23, desse lado. E como eu tenho a marcação nos dois sentidos, aqui embaixo também eu tenho 23. Então, alinho bem. Alinho desse lado aqui. E vou cortar 23 centímetros. Faço um corte aqui. Posso levar até lá em cima, se quiser. Mas como eu preciso fazer a marcação de um quadrado, eu vou girar a régua. Posiciono aqui embaixo no 23. Ó, meu corte está aqui. Vou levar até lá em cima. E aqui em cima eu já faço um corte, marcando o meu 23, ficando assim. Faço um piquezinho ali, para não cortar demais o tecido. E agora é só girar a régua, voltar no 23, marco aqui também. Aqui em cima, onde eu fiz o corte, precisa estar bem alinhado. E termino de cortar. E aí eu fiquei com um quadrado. Essa é a dica de hoje. Na realidade, é uma dica super simples, que é o fato só de você ter uma facilidade de não precisar ficar girando a régua. E eu resolvi gravar esse vídeo também porque eu tenho algumas clientes que compraram a régua, são iniciantes e ainda tem um pouquinho de dificuldade de usá-la. E esse vídeo vai ajudar não só essas minhas clientes, mas quem aí está começando agora no ramo do patchwork. Então, a dica para quem está iniciando, não tem a minha régua, quando você for cortar, coloque o que você vai descartar para o seu lado direito, caso você seja destro. Então, essa foi a dica de hoje. E eu também quero mostrar para você que está iniciando as possibilidades de réguas, não só minhas, mas existem outras aí no mercado. Então, a possibilidade de cortar quadrados menores. Você tem uma régua aí pequena, de 15 por 15, olha só, para fazer quadrados de 15 centímetros, ou então você quer medir peças pequenas, eu tenho essa régua também de 5 por 30 e ela também tem numeração nos dois sentidos. E a exemplo das outras, também tem numeração milimétrica. E ainda um detalhe que eu não comentei é que em todas as marcações das minhas réguas, eu tenho a marcação de 0,75 centímetros em vermelho, para você fazer marcações da margem de costura, principalmente quem gosta de trabalhar com foundation, é muito importante a gente ter a margem de costura. Espero que você tenha gostado de mais uma dica. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma dica de material de patchwork. Se você quiser adquirir, deixa uma mensagem aqui nesse vídeo ou entre em contato pelas minhas redes sociais. Todos esses materiais estão disponíveis para facilitar o seu dia a dia. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e curta e compartilhe com seus amigos, porque tenho certeza que todos vão adorar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!